Fala, meu amigo e minha amiga, estamos aqui mais uma vez dando continuidade à nossa série sobre criptomoedas. Se você perdeu o primeiro vídeo, vou já pincelar o que falamos lá. Nós explicamos para você o que é uma criptomoeda, como ela funciona, o que seria uma blockchain. Então, aqueles que acompanharam o vídeo 1 já têm uma noção muito boa de como funciona a criptomoeda. Nós utilizamos como exemplo o Bitcoin. Por quê? Porque o Bitcoin é a primeira moeda que foi utilizada em cunho digital com essas características. Todas as outras moedas que são criadas hoje seguem os mesmos princípios do Bitcoin. Então, entendendo sobre o que é o Bitcoin, você com certeza entenderá o que são as outras moedas. Se você não acompanhou o primeiro vídeo, vou deixar aqui o card, ó. Tá aqui o link para o vídeo, você pode acessar, pausa esse vídeo, abre o vídeo anterior, assista e depois você retoma aqui no nosso assunto, porque os assuntos estão interligados. Nesse vídeo eu vou te explicar como armazenar as suas criptomoedas, sobre os tipos de carteira que nós podemos utilizar, qual a forma mais segura e qual a que é menos segura. Vamos falar também sobre mineração, como você pode estar obtendo os seus bitcoins de uma forma gratuita, digamos assim. Vou te explicar como é que funciona, sobre os consumos que você vai ter, os investimentos que você precisa fazer e outros entendimentos que são necessários para que você se adeque a esse universo, o universo dos nossos criptoativos. Aqui é o Thiago, você está na Rota da Fortuna e roda a vinheta. A criptomoeda foi criada com o intuito de ser uma moeda descentralizada, que trabalha por meio de criptografia. Ela, tal como outras moedas, em algum momento obtiveram valor. Mas afinal, relacionado ao Bitcoin, o que você acha que dá valor a essa moeda? Por que as pessoas agregam valor? É uma pergunta que pode ser feita, às vezes você já pode ter feito ou não, mas eu vou te responder. O que dá valor ao Bitcoin é o valor que as pessoas colocaram a partir do momento que elas agregaram ele a algo que elas têm retorno. Como assim? No decorrer da nossa história, várias mercadorias já serviram de moeda. Quer ver um exemplo prático aí do Brasil? O açúcar, por exemplo, no período colonial, ele servia como moeda de troca. Por exemplo, uma pessoa precisava de roupas, precisava de espelho, enfim, utensílios no geral, e não tinham dinheiro para pagar, elas trocavam o açúcar, que às vezes ela tinha. O açúcar, como ele era escasso naquele período, não tínhamos como hoje nós temos várias plantações aí, ele tinha um valor muito alto. Então as pessoas entregavam as mercadorias para aquela pessoa que necessitava, ficavam com açúcar e vendiam esse açúcar em outro local que eles tinham contato por um preço que elas achavam justo. E nisso elas trocavam o açúcar por dinheiro. A criptomoeda trabalha hoje com um método bem parecido. Em algum momento, as pessoas viram que a criptomoeda é um ativo valioso. Elas começaram a agregar valor a esse ativo, começaram a efetuar trocas de criptomoedas por produtos, e isso gerou valor. Gerando valor, o ativo começou a ter um escalonamento de preço. Hoje, chegando, no momento que eu estou gravando o vídeo, a mais de 200 mil reais um Bitcoin. Então é um valor muito alto, totalmente diferente com o valor que foi iniciado. Qual a maior diferença que nós podemos falar desse ativo para com os produtos, tal como o açúcar que eu citei há pouco? O Bitcoin é escasso. Hoje nós temos diversas plantações de açúcar no mundo. Então o açúcar passou a cumprir um padrão do seguinte: se nós precisamos de mais produto, nós produzimos mais, o que não ocorre com o Bitcoin. O Bitcoin somente possui 21 milhões de unidades que serão produzidas. Depois desse período, nós não produziremos mais, nós não poderemos minerar essa criptomoeda, o que traz certa escassez. Em algum momento, depois que todas essas criptomoedas
já tiverem sido mineradas, o preço dele tende a aumentar mais ainda, porque quem tem essa moeda tem, quem não tem não conseguirá outra, só conseguirá adquirir uma fração dessa criptomoeda se for comprar de alguma pessoa que já tem. Então, tende a longo prazo a crescer ainda mais em valor. Agora que você já sabe como funciona uma criptomoeda com os conhecimentos que eu acabei de passar e baseado também nos conhecimentos do vídeo anterior dessa série, vou te explicar como ter acesso, como comprar esse tipo de ativo. Você pode comprar esse tipo de ativo por duas formas. Quais seriam elas? A primeira, que seria por meio de uma corretora, a qual você faz o cadastro na corretora, acessa individualmente, escolhe o ativo que você quer comprar, efetua a compra e o detém, para futuramente passar por uma carteira. Falaremos mais à frente sobre tipos de carteira. Caso você opte por comprar o seu ativo digital por meio de uma corretora, não é difícil. Segue mais ou menos o mesmo padrão que uma ação convencional. Se você não sabe como comprar uma ação, vou deixar um link aqui em cima de um vídeo na qual eu invisto na prática. Os mesmos procedimentos que você utiliza para a compra de ações, você utilizará também para a compra de criptomoedas por meio de uma corretora. Como é que funcionam os fundos? Caso você opte pela segunda opção, que é uma compra por fundos, há duas possibilidades de compra por meio de fundos. A primeira possibilidade é investir em um fundo que tenha até 100% do seu patrimônio investido em moedas digitais. Quais os prós e os contras desse tipo de fundo? Há algumas vantagens que posso elencar para você. Quando você investe em fundos, por exemplo, você terá um pessoal qualificado, especialista em criptomoedas no geral, e saberá escolher as melhores, as mais vantajosas para você. E você também evita de cair em golpes, o que pode ocorrer. Hoje nós temos criminosos se especializando cada vez mais em diversos tipos de crimes. Dentre esses tipos de crimes nós temos os crimes digitais e fique atento aí, é bom você tomar cuidado, estudar bem, saber se interagir sobre o que você está investindo aí para você não cair numa cilada. Sobre desvantagens que eu vejo quanto aos fundos, seria que geralmente os fundos eles investem em diversas criptomoedas. E pode ser que, um exemplo aí, você quer duas aí das criptomoedas que são mais conhecidas, inclusive são as de maior valor até então, Bitcoin e Ethereum. Vamos supor que você só quer essas duas criptomoedas. Contudo, você traz algumas outras aí. Quando você investe em fundos, pode ser que eles realoquem seu patrimônio em uma porcentagem menor, claro, mas em outras criptomoedas que talvez não façam muito sentido para você. Então, eu vejo isso aí como uma desvantagem. Eu, conhecendo o universo de criptomoedas, eu preferiria escolher as criptomoedas que eu quero comprar, vou lá diretamente na corretora e efetuar a compra. Mas não tenho nada contra fundos. Invisto em ETFs, que são uma outra classe de ativos muito parecidos com fundos, na qual eles escolhem minhas criptomoedas sem nenhum problema. Uma outra desvantagem, se podemos falar que é uma desvantagem, principalmente para você que está iniciando, é a oscilação do mercado. Investir em criptos é algo mais complexo porque, além de ser de um risco mais elevado, oscila muito em valor, tanto para cima como para baixo. O que isso afeta? Pode te trazer ganhos muito rápidos? Sim, contudo pode te trazer percas enormes em pouco tempo também. Então, se você não é muito experiente nesse tipo de mercado, eu não indico a começar a investir nisso aí. Já falei em outros vídeos, é algo que eu uso na prática. Se você for investir no universo de criptoativos, invista no máximo 5% do seu capital. A segunda opção para investimento em fundos é uma espécie de fundo que é um pouco mais conservador. Por quê? Ele não investe 100% do seu capital em criptoativos. Ele investe uma certa porcentagem do valor que você tem lá em renda fixa. No que isso aí facilita para você? Nessa oscilação que a criptomoeda dá, tanto para cima como para baixo, que tende a variar o valor de patrimônio, a renda fixa prende uma porcentagem desse valor, então diminui a porcentagem de percas, tal como possíveis ganhos, mas te mantém em algo mais estável, digamos assim. Você não tem as oscilações bruscas e
os fundos estão trabalhando com papéis, com rendimentos fixos que são bem escolhidos, são interessantes. Então, essa aí seria a segunda opção. Vou frisar aqui um adendo quanto a fundos. Pesquise bem, antes de tudo, sobre os fundos que você vai investir, porque há fundos que são disponíveis somente para pessoas qualificadas. O que seriam pessoas qualificadas dentro do mercado financeiro? Seriam pessoas com mais de R$ 1 milhão investidos. Como dificilmente vai ser o nosso caso, porque nós estamos iniciando nossos investimentos, talvez alguns fundos não se enquadrem a você, mas pesquise aí com cuidado que talvez você encontre algo que se adeque à sua realidade. Se é o seu caso ser iniciante, não ter R$ 1 milhão investido, que é a realidade da maioria dos brasileiros que estão iniciando, você pode investir em ETFs. O ETF, já fiz um vídeo aqui no canal, vou deixar um link aqui em cima, na qual eu, inclusive, faço um investimento de um ETF na prática. Talvez seja um material que te ajude. Há ETFs hoje, dentro do nosso mercado de criptomoedas, que você começa a fazer um investimento a partir de R$ 10. Então, é algo interessante. Você começa com um pequeno valor e você já tem criptoativos no seu portfólio. Fica aí a dica. Thiago, mas me bateu uma dúvida. Se eu comprar uma criptomoeda numa corretora, eu vou estar seguro? Quando você faz um investimento por meio de uma corretora, seu patrimônio não está totalmente seguro. Por quê? O que acontece é que, quando você utiliza uma corretora para efetuar a compra de seus criptoativos, você não está efetuando uma transferência, uma compra e venda para a sua carteira pessoal, e sim para a carteira da corretora. Aí entra uma série de fatores. Você tem que se certificar que a sua corretora é uma corretora segura e provavelmente, estando na internet, pode utilizar altos níveis de segurança, mas nunca estaremos totalmente seguros. Há hacks, há o crime cibernético aí que está fazendo cada vez mais vítimas e a cada dia está se aperfeiçoando mais. Então pode ser que você deixe o dinheiro em uma corretora e em algum momento alguém tenha acesso a essa corretora, pegue seu dinheiro e transfira para o lugar que ela quiser. A opção mais interessante seria você fazer a utilização de uma carteira pessoal. Mas, partindo do princípio que você não sabe o que é uma carteira e quais os tipos de carteira que existem, vou explicar para facilitar. Minha ideia é facilitar ao máximo a sua vida. As carteiras de Bitcoin e outras criptomoedas são locais onde os seus ativos ficam armazenados. Carteiras são individuais e possuem um código próprio que apenas você tem acesso. Esse código é chamado de chave privada. É uma chave que permite que seus bitcoins fiquem seguros na sua carteira, já que para acessá-la é necessário que tenha esse código. Ou seja, a chave privada deve ser mantida segura, pois somente ela permite acesso à sua carteira. As carteiras geralmente têm dois tipos de chaves, a chave pública e a chave privada. Deixa eu tentar te explicar de uma forma mais didática. Foi uma forma que eu aprendi na época que eu estudava para concurso sobre criptografia. Vamos supor que você tem uma caneta. Eu não tenho uma caneta aqui, mas imagina que eu tivesse. Numa caneta normal você tem a tampa e a caneta. A tampa é como se fosse sua chave privada e a caneta é como se fosse sua chave pública. Para que ela seja realmente uma caneta, ela tem que ter as duas partes encaixadas. Para que você faça uma transferência, seja de compra ou venda, ou receba algo, qualquer tipo de transação, você precisa ter as duas chaves. Por quê? A chave privada é a única que vai reconhecer a sua chave pública. Quando elas se conectam e se identificam, realmente entendem que você é o usuário, é a pessoa dona daquela conta. Então permitem a transação. Criptografia, do modo bem esdrúxulo, seria isso. Só para ver se facilita o seu entendimento. Então, você necessita dessas duas chaves para fazer qualquer tipo de transação. Quanto a carteiras, nós temos dois termos básicos: Hot Wallet ou Cold Wallet. O que significa? Carteira quente e carteira fria. Como é que nós distinguimos cada uma? A carteira quente é aquela carteira que está conectada à internet. Você tem fácil acesso, consegue acessar ela de qualquer local do mundo. Contudo, quanto aos níveis de segurança, é mais perigoso porque, como ela está na internet, pode ocorrer uma invasão ou alguém pode acessar os seus dados. Então, várias pessoas optam pelo
outro modelo de carteira, que seria a carteira fria. A carteira fria, geralmente, ela está offline. Ela está em um dispositivo que não está conectado à internet ou que nem pode conectar. Carteira mobile ou carteira para computador. Seriam dois tipos de carteira na qual você faz o download de um aplicativo, instala no seu celular ou no seu computador e consegue fazer as transações desde que esses dispositivos tenham acesso à internet. Apesar da carteira não ter acesso à internet todo o tempo, sendo que você só vai fazer acesso à internet no momento da sua transação, na qual você abrir lá o seu aplicativo, o problema desse tipo de carteira ainda continua sendo a segurança. Pode em algum momento ser invadido e ser hackeado. Por esse motivo, entramos no terceiro tipo de carteira, que seria a carteira de papel. Esse é o tipo mais seguro, na qual você tem no seu papel a sua chave privada, que é de uso somente seu, sem vínculo à internet, na qual dificilmente alguma pessoa pode hackear. Agora que vocês entenderam sobre como funciona esse universo cripto, como vocês efetuam a compra ou a venda, no terceiro vídeo dessa série, efetuarei o investimento na prática de criptomoedas para facilitar ainda mais a sua vida. Mostrarei lá como acessar o site, como você efetua as compras, para que você que está iniciando do zero, aprenda. Se esse é seu intuito, próximo vídeo falarei desse tipo de assunto. Contudo, há pessoas que preferem, ao invés de comprar os seus ativos direto numa corretora ou num fundo, preferem minerar esse ativo, porque dizem que apesar de todos os custos que eles têm dentro da mineração, ainda seria uma opção mais interessante, comparado com o preço que nós temos hoje, por exemplo, do Bitcoin, acima de R$200 mil. Thiago, e se eu quiser minerar, o que eu faço? Entenda por minerar igual processamento. Quando falamos minerar, você pode trazer para esse campo. Vou te explicar por quê. Todas as transações quanto a criptomoedas, elas são realizadas dentro de uma blockchain. Já falei de blockchain no vídeo anterior. Então, se você já viu o conteúdo anterior, você já está por dentro do assunto. Então, como é que funciona? Essas transações precisam de processamento. Geralmente, esses processamentos são feitos hoje em milésimos de segundos. Mas, para que fazem esses processamentos? Para validarem as compras e vendas, todas as transações realizadas na rede. Por exemplo, quando eu compro, sei lá, 2 bitcoins, por exemplo, em uma corretora, essa operação tem que ser validada. E há uma corrida na qual vários computadores que compõem a nossa rede tentam fazer todos os cálculos para validar essa transação. Quem conseguir validar essa transação primeiro, recebe uma porcentagem do valor correspondente ao processamento de dados que ela utilizou. Para isso, hoje são necessárias máquinas bem potentes que processam muito rapidamente. Ou seja, quem tem a melhor máquina que processa em menos tempo, a máquina mais eficaz, ganha essa espécie de leilão, digamos assim, e recebe uma porcentagem do valor que ela gastou em processamento. Ela gastou energia, demandou uma máquina potente e, em recompensa, ela recebe uma porcentagem de Bitcoin aí. Seria mais ou menos isso. Vou tentar te explicar agora de uma forma mais complexa. Essa opção que eu acabei de te passar é a opção que as pessoas estão utilizando e a que vai ficar ativa depois que forem minerados todos os bitcoins. No final do ano passado, agora em 2021, já haviam sido minerados mais de 90% de todos os bitcoins que existirão. Então, em algum momento, quando deixarem de ser minerados os bitcoins, porque já estarão todos aí ativos e circulantes, essa será a opção que ficará. As pessoas receberão uma porcentagem de Bitcoin por validar transações que ocorrem entre compras e vendas, todos os processos que ocorrem dentro da blockchain. Mas a outra forma de também minerarmos, que é a forma que está fazendo com que pessoas montem fazendas de computadores, na qual elas trabalham o tempo todo minerando para terem retornos altos. Uma blockchain precisa de processamento, e esse processamento é feito pelos
computadores que compõem a rede de usuários comuns, como eu, como você, a partir do momento que nós efetuamos uma porcentagem desse processamento, nós recebemos um retorno disso. E como o retorno é alto, comparado com o preço que o Bitcoin tem hoje, está compensando para muitas pessoas fazerem compra de diversos computadores, montarem rigs ou farms de computadores que estão processando tanto Bitcoin como diversas criptomoedas a todo tempo. Hoje, especialistas dizem que não compensa mais entrarmos na mineração por causa do alto nível de processamento que temos hoje. Mas, se você quer saber como funciona, em 2008, quando o Bitcoin surgiu, o valor pago pela mineração de cada bloco era de 50 Bitcoins, sendo que no início da rede já foi estabelecido que de 4 em 4 anos esse preço cairia pela metade, ou seja, em 2008 nós recebíamos, na verdade, 50 Bitcoins por cada bloco minerado. Então, esse valor foi decaindo a cada 4 anos, atualmente nós recebemos por cada bloco minerado algo em torno de 6,25. Ué, Thiago, então tá fácil. Como eu só preciso de um computador para minerar Bitcoin, eu vou usar o computador aqui da minha casa, ué? Por que eu não posso? Vamos tentar simular aqui para facilitar. Vamos supor que aqui tem um bloco. Esse bloco aqui é o bloco de mineração a qual vários computadores do mundo todo tentam processar os dados desse bloco. Você não vai conseguir, provavelmente, processar todos os seus dados, mas vamos supor que você processou 10% dos dados que aqui continham. Quando esse bloco é finalizado, quando o seu processamento é finalizado, não basta apenas finalizar o processamento, nós temos que dar certeza, comprovar para toda a rede que os dados estão corretos. Então, os computadores fazem o processamento dos dados, dos algoritmos, e depois de efetuar esses dados, eles comprovam por meio da prova real que esses dados estão corretos. Quando esses dados são validados, eles são subidos para a blockchain, registrados no livro de registro, e a partir desse momento você recebe sua recompensa. Se você, por exemplo, minerou 10% do processamento desses dados aí desse bloco foram dos seus computadores, você vai receber 10% do valor de 6,25 Bitcoins, que é o valor que está sendo pago hoje. Por isso que as pessoas estão achando interessante. 6,25% de Bitcoins, sendo que o Bitcoin está aí a mais de 200 mil reais, dá um dinheiro excelente. Há um trabalho específico que os mineradores chamam de prova de trabalho. O que seria essa prova de trabalho? Então, como eu falei antes, você precisa não só processar aquelas informações do bloco, mas sim validá-las também. Imagina como se fosse um... Você conhece aquele jogo chamado Sudoku? O Sudoku ele possui várias linhas, várias colunas, na qual você tem que fazer a resolução de todos, e depois que você faz todo o processo, você calcula para ver se todas as somas das linhas, se tudo está correto. Seria mais ou menos isso. Então, de acordo com que vão aumentando o quantitativo de computadores na rede, de acordo com que os computadores estão ficando mais potentes, esse problema ele é recalculado, vai ficando mais difícil para se adaptar ao nível dos computadores da rede, o que impossibilita que você da sua casa consiga minerar, porque seu computador provavelmente não vai ser potente o suficiente. Tem especialistas que falam, inclusive, que a possibilidade de você minerar um bloco antes de um outro computador que compõe a rede seria de 1 em 2 milhões de anos. Então, inviabiliza sua empreitada aí, mas seria uma boa opção. Cada bloco geralmente está demandando um trabalho aí médio de 10 minutos para ser processado, o que sempre tende a ser o padrão. Por quê? Quanto mais computadores entram na rede, por mais que esses computadores sejam muito mais inteligentes, muito mais rápidos, o sistema se autoajusta. Ele faz um autonivelamento para que sempre sejam mantidos esses 10 minutos para processamento. Como é que ele faz isso? Dificultando os problemas, dificultando as resoluções que os computadores têm que fazer para obter o processamento. Então, eles mantêm esse padrão aí. É previsto que todos os bitcoins existentes serão minerados até 2140. Quem sabe antes disso aí você já não consegue ter todos os bitcoins minerados. Como é muita coisa, é muito conteúdo, tentei passar de uma forma desmiuçada para vocês.
No terceiro vídeo dessa série, vou fazer um investimento na prática. Não consegui passar todo o conteúdo para vocês, afinal, se eu fosse passar tudo sobre esse universo de criptomoedas, tudo sobre todos os criptoativos, eu demoraria aqui pelo menos 20 horas falando, explicando detalhe por detalhe para que vocês entendam. Mas eu acredito que, de modo geral, pincelei bem sobre tudo. Agora você está mais esperto, está mais atento, você conhece sobre o universo da criptomoeda. Então, já vou me despedir, finalizando esse vídeo. Te espero no próximo vídeo sobre criptomoedas. Lembrando que eu vou te explicar como investir na prática. Agradeço a você que ficou até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Não esquece não, se inscreve aqui no canal, deixe seu like, te espero lá, viu? Fui!